Capítulo 7. As afinidades eletivas. Não sabem tocar no coração sem o magoar. O moderno. As crianças o adoram, mas ele não gostava delas. Seu pensamento estava distante. Tudo o que elas podiam dizer nunca o impacientava. Frio, justo e impassível. E entretanto amado, pois sua chegada tinha de certa maneira expulso o tédio da casa. Foi um bom preceptor. Quanto a ele, só sentia ódio e horror pela alta sociedade em que era admitido. É verdade que no fim da mesa, o que talvez explique seu ódio e horror, houve certos jantares de gala que mal pôde conter sua raiva por tudo que o cercava. Num dia de São Luís, o Sr. Valenod prontificava em sua casa do Sr. terrenal, e Julian esteve a pique de se trair. Salvou-se saindo para o jardim, com pretexto de ir ver as crianças. Quantos louvores à probidade! Exclamou em pensamento. Parece que é a única virtude. Entretanto, que consideração, que respeito serviu por um homem que evidentemente duplicou e triplicou sua fortuna desde que passou a administrar os bens dos pobres. Apostaria que lucra mesmo com os fundos destinados às crianças abandonadas. Esses infelizes cuja miséria é ainda mais sagrada que a dos outros. Ah, monstros, monstros! Mesmo eu sou uma espécie de criança abandonada, odiada pelo pai, pelos irmãos, por toda a família. Alguns dias antes das festividades de São Luís, Julian, passeando sozinho e lendo seu breviário num pequeno bosque chamado de Belvedere e que domina a Alameda da Fidelidade, procurara em vão não se encontrar com seus dois irmãos, em quem se aproximavam por um atalho solitário. O ciúme destes operários grosseiros fora de tal modo acirrado pelo elegante traje negro, pelo ar extremamente limpo do irmão, pelo sincero desprezo que nutria por eles, que o surraram a ponto de deixá-lo desmaiado e sangrando. A senhora de Renal, que passeava com o Sr. Valenod e com o subprefeito, chegou por acaso ao local. Viu Julian estendido no chão e acreditou morto. Sua aflição foi tamanha que provocou ciúme no Sr. Valenod. Ele se alarmava antes do tempo. Julian achava a senhora de Renal muito bela, mas a odiava justamente por essa causa. Era o primeiro obstáculo que fizera a causa cessar sua sorte. Faltava-lhe o menos possível, a fim de esquecer o arrebatamento que no primeiro dia o levará a beijar-lhe a mão. Elisa, a criada de quarto da senhora de Renal, se apaixonara pelo jovem preceptor. Com frequência, falava dele com a senhora. O amor de Elisa valera a Julian o ódio de um dos criados. Certo dia, ele ouviu este homem dizer a Elisa: "Você não fala mais comigo desde que esse preceptor nojento entrou em casa." Julian não merecia tal injúria, mas, por instinto de rapaz bonito, redobrou os cuidados em sua pessoa. O rancor do Sr. Valenod também redobrava. Disse publicamente que todo encanto não ficava bem em um jovem padre. O traje que Julian usava era quase uma batina. A senhora de Renal observou que ele falava com mais frequência com Elisa. Percebeu que essas conversas eram causadas pela penúria do guarda-roupa de Julian. Tinha tão poucas roupas brancas que era obrigado a lavá-las muitas vezes fora de casa. E Elisa lhe era de utilidade para esses pequenos cuidados. Tal extrema pobreza de que ela não suspeitara sensibilizou a senhora de Renal. Teve vontade de presenteá-lo, mas não ousou. Essa resistência interior foi a primeira sensação dolorosa que Julian lhe causou. Até então o nome de Julian e o sentimento de uma alegria pura e plenamente intelectual lhe eram sinônimos. Atormentada pela ideia de pobreza do rapaz, a senhora de Renal falou a seu marido para que lhe desse algumas roupas de baixo. "Que tolice!" ele respondeu. "O quê? Dar presentes a um homem com quem estamos plenamente satisfeitos e que nos serve bem? Seria no caso em que se mostrasse negligente e que caberia estimular seu zelo." A senhora de Renal ficou humilhada com esta maneira de raciocinar. Não percebera antes de chegada de Julian. Nunca via a perfeita limpeza da indumentária, por sinal de muito simples, do jovem padre sem que se perguntasse: "Pobre moço, como fará?" Pouco a pouco, apiedou-se de tudo de que ele carecia, em vez de se mostrar chocada.
A senhora de Renal era uma dessas mulheres de província que bem poderiam ser tomadas como tolas durante os primeiros 15 dias em que fossem vistas. Não tinha nenhuma experiência de vida e não se importava em falar. Dotada de uma alma delicada e desdenhosa, um instinto de felicidade natural a todos os seres que fazia que, na maior parte do tempo, não prestasse atenção alguma às ações dos personagens grosseiros, no meio dos quais o acaso a tinha lançado. Seria notável pela naturalidade e pela vivacidade de espírito caso houvesse recebido a mínima educação, mas em sua qualidade de herdeira tinha sido educada entre as religiosas apaixonadas adoradas do Sagrado Coração de Jesus e movidas por um ódio terrível contra os franceses inimigos dos jesuítas. A senhora de Renal tivera bastante bom senso para logo esquecer tudo o que aprendera no convento. Em troca, não pôs nada em seu lugar e acabou por não saber nada. As lisonjas precoces de que tinha sido objeto em sua qualidade de herdeira de imensa fortuna e um decidido pendor pela devoção apaixonada lhe deram uma maneira toda interior de viver, aparentando a mais perfeita condescendência e abnegação de vontade, citada pelos maridos e verrias como, por exemplo, para as suas mulheres, e objeto de orgulho do senhor Renal. A conduta habitual de sua alma era, com efeito, produto do temperamento o mais altivo. As princesas conhecidas por seu orgulho prestavam infinitamente mais atenção ao que fidalgos faziam a seu redor do que esta mulher tão doce e de aparência modesta e a tudo o que dizia ou fazia seu marido. Até a chegada de Julian, realmente não prestara atenção a seus filhos. Suas pequenas doenças, suas dores, suas pequenas alegrias ocupavam a sensibilidade inteira desta alma que da vida só adorava a Deus. Quando estava no Sacré-Cœur de Besançon, sem que se atrevesse a dizê-lo a ninguém, um acesso de febre de um de seus filhos a punha quase no mesmo estado que se ele tivesse morrido. Uma gargalhada grosseira, um alçar de ombros, acompanhada de qualquer frase trivial sobre a loucura das mulheres, havia constantemente acolhido as confidências desta espécie de desgosto, que a necessidade de desabafar a levara a fazer a seu marido, nos primeiros anos de casamento. Este gênero de brincadeiras, sobretudo quando diziam respeito às doenças das crianças, enterrava um punhal no coração da senhora de Renal. Era o que encontrara em lugar das lisonjas obsequiosas e melífluas do convento jesuíticos em que passara a juventude. Sua educação foi feita pela dor. Muito orgulhosa para falar desta espécie de aborrecimentos, mesmo a sua amiga, a senhora Derville, concluiu que todos os homens eram como seu marido, como o senhor Valenod e como o subprefeito Charcot de Maugiron. A grosseira e a insensibilidade brutal a tudo que não se diz respeito a dinheiro, a hierarquia ou a condecorações, a raiva cega contra todo raciocínio que os contrariava, pareceram-lhe coisas naturais àquele sexo, do mesmo modo que usar botas e um chapéu de feltro. Após muitos anos, a senhora de Renal ainda não se acostumara a essa gente de dinheiro no meio da qual vivia. Daí o êxito do pobre camponês Julian. Na simpatia desta alma nobre e altiva, ela encontrou prazeres suaves, acrescentados pelo encanto da novidade. A senhora de Renal logo perdoara sua extrema ignorância. Era uma graça a mais, e a rudeza de seus modos que conseguiu corrigir. Acho que valia a pena escutá-lo, mesmo quando se falava das coisas mais vulgares, mesmo quando se tratava de um pobre cão esmagado ao atravessar a rua pelo carroça de um camponês que vinha a trote. O espetáculo desta dor despertava a gargalhada do marido, enquanto que ela via contraírem-se as belas sobrancelhas negras tão bem arqueadas de Julian. A generosidade, a nobreza de alma, a humanidade, pouco a pouco, lhe pareceram só existir nesse jovem padre. Somente para ele guardava a simpatia e mesmo a admiração que essas virtudes excitadas nas almas bem-nascidas. Em Paris, a posição de Julian face à senhora de Renal teria sido depressa simplificada. Mas em Paris, o amor é filho dos romances. O jovem preceptor e sua tímida senhora encontrariam em 2 ou 3 romances e até nas canções de Gimnès o esclarecimento de sua posição. Os romances traçariam para eles o papel de executar
apresentando o modelo que imitariam. E este modelo, cedo ou tarde, e mesmo sem nenhum prazer, e talvez de mau humor, seria seguido por Julian, forçado por sua vaidade. Numa cidadezinha de Aveyron ou dos Pirineus, o menor incidente teria sido decisivo devido ao calor da região. Sob nossos céus mais sombrios, um rapaz pobre e que só é ambicioso porque a delicadeza de seu coração cria a necessidade de alguns dos prazeres fornecidos pelo dinheiro, vê todos os dias uma mulher de 30 anos, sinceramente ajuizada, ocupada com seus filhos, e que não vai buscar nos romances exemplos de conduta. Tudo caminha lentamente, tudo se faz pouco a pouco. Nas províncias, há mais naturalidade. Em muitas ocasiões, pensando na pobreza do jovem preceptor, a senhora de Renal se entristecia até em lágrimas. Julian a surpreendeu, certa vez chorando copiosamente. Oh, senhora, aconteceu alguma infelicidade? Não, meu amigo, respondeu-lhe. Chame as crianças, vamos passear. Ela deu-lhe o braço e se apoiou de uma maneira que pareceu singular a Julian. Era a primeira vez que o chamara de meu amigo. Pelo fim do passeio, Julian observou que ela enrubescia com frequência. E, diminuindo o passo, a senhora de Renal dirigiu-lhe a palavra. Terão-lhe dito, falou-lhe sem o encarar, que sou a única herdeira de uma tia muito rica que mora em Besançon. Cumula-me de presentes, meus filhos fazem progressos tão espantosos que gostaria de lhe pedir que aceitasse um pequeno presente como sinal de meu reconhecimento. São uns poucos luíses para que você compre alguma roupa, mas acrescentou enrubescendo novamente e se interrompeu. O que, senhora? Perguntou Julia. Seria inútil, ela disse, baixando a cabeça. Falou sobre isso ao meu marido. Sou pobre, mas honrado, senhora, respondeu Julian, parando, com os olhos que brilhavam uma cólera e impertigando quanto podia. A senhora não refletiu suficientemente. Seria menos que um criado se me pusesse a esconder do senhor de Renal o que quer que fosse relativo ao meu dinheiro. A senhora de Renal estava arrasada. O senhor presidente, continuou Julian, me entregou 5 vezes 36 francos desde que moro em sua casa. Estou pronto a mostrar meu livro de despesas ao senhor de Renal e a quem quer que seja, mesmo ao senhor Valenotti, que me odeia. Em seguida, esta resposta. A senhora de Renal ficou pálida e trêmula, e o passeio terminou sem que nenhum nem outro encontrasse um pretexto para reiniciar o diálogo. O amor pela senhora de Renal tornou-se mais e mais impossível no coração orgulhoso de Julian. De sua parte, ela o respeitava e admirava. Fora repreendida. Sob pretexto de reparar a humilhação involuntária que lhe causara, permitiu-se os cuidados mais ternos. A novidade destas maneiras fez durante 8 dias a fidelidade da senhora de Renal. Seu efeito foi o de acalmar, em parte, a cólera de Julian. Ele estava longe de ver nisso algo que pudesse assemelhar-se a um gosto pessoal. Eis, pensava, como são os ricos. Humilham e em seguida acreditam poder tudo reparar com alguma macaquice. O coração da senhora de Renal estava muito cheio de inocência, para que, malgrado suas resoluções a respeito, deixasse de contar ao marido a oferta que fizera a Julian e o modo como fora recusado. Como? Reagiu o senhor de Renal, vivamente aborrecido. Como você pôde tolerar uma recusa da parte de um criado? E como a senhora de Renal se surpreendesse com esse designado, ele acrescentou. Falo, senhora, como o defunto príncipe de Condé, apresentando os seus camareiros à nova mulher. Todos estes homens, disse-lhe, são nossos criados. Li para você esta passagem das memórias de Besenval, essencial para as precedências. Todo aquele que não é pobre, que vive em sua casa e recebe dinheiro é seu criado. Vou dizer 2 palavras, e esse senhor, Julian, e dar-lhe 100 francos. Ah, meu amigo, exclamou trêmulo a senhora de Renal, que pelo menos não seja na frente dos criados. Sim, eles poderiam se enciumar, e com razão, disse seu marido, distanciando-se e passeando na quantia que iria dar. A senhora de Renal deixou-se cair numa cadeira, quase desmaiada de dor. Ele vai humilhar Julian, por minha culpa. Teve horror de seu marido e escondeu o rosto entre as mãos.
Prometeu a si mesma que nunca mais faria confidências. Quando ele reviu Julian, estava trêmula. Sentia tal opressão no peito que não pôde pronunciar uma única palavra em seu braço. Tomou-lhe as mãos e as apertou. Então, meu amigo, disse-lhe enfim, está satisfeito com meu marido? Como não estaria? Respondeu Julian com um sorriso amargo. Se ele me deu 100 francos? A senhora de Renal o olhou incerta. Dê-me o braço. Disse por fim, com uma entonação de coragem que Julian nunca vira nela. Ousou entrar na livraria de Verrières, apesar da sua terrível reputação de liberalismo. Aí escolheu livros no valor de 100 luíses e os deu aos seus filhos. Mas eram livros que ela sabia serem desejados por Julian. Exigiu que ali mesmo, na loja do livreiro, cada uma das crianças escrevesse o nome nos livros que lhe couberam, enquanto a senhora de Renal se sentia feliz com a espécie de reparação que tivera a audácia de fazer a Julian. Este se admirava com a quantia de livros de que a livraria estava abastecida. Nunca ousara entrar em um lugar tão profano. Seu coração palpitava, longe de supor o que se passara no coração da senhora de Renal. Imaginava absorto o meio que teria, como jovem estudante de teologia, de conseguir alguns daqueles volumes. Teve, enfim, a ideia de que seria possível, com habilidade, persuadir a senhora de Renal de que era preciso dar, como tema de estudo a seus filhos, a história dos nobres célebres nascidos na província. Após um mês de cuidados, Julian viu sua ideia obter êxito, e a tal ponto que, algum tempo depois, arriscou-se, falando com o senhor de Renal, a propor uma ação que seria bastante penosa para um nobre presidente. Tratava-se de contribuir para a fortuna de um liberal, fazendo uma assinatura na livraria. O senhor de Renal concordava que era interessante dar a seu filho mais velho a ideia de visu de várias obras que ouviria mencionar nas conversas, quando estivesse na escola militar. Julian, entretanto, via o senhor presidente obstinar-se em não ir mais longe. Suspeitava de uma razão secreta, mas não podia descobri-la. Pensava, senhor, disse-lhe um dia, que seria muito inconveniente para o nome de um fidalgo como o de Renal aparecer no sujo registro do livreiro. O rosto do senhor de Renal desanuviou-se. Seria também uma mancha, continuou Julian, num tom mais humilde. Para um pobre estudante de teologia, se um dia fosse descoberto que seu nome esteve no registro de um livreiro que emprestava volumes, os liberais poderiam me acusar de haver pedido os livros mais infames. Quem sabe mesmo se não iriam ao ponto de escrever, depois de meu nome, os títulos desses livros perversos. Julian, entretanto, afastava-se do rumo traçado. Via que a fisionomia do presidente retomava a expressão de embaraço e mau humor. Julian calou-se. Tenho-o seguro, disse para si. Passados alguns dias, a mais velha das crianças interrogava Julian na presença do senhor terrenal sobre um livro anunciado no Quotidien. Para evitar todos os motivos de triunfo ao partido jacobino, disse o jovem preceptor, e para me dar os meios de responder ao senhor Adolfo, poderia-se fazer uma assinatura no livreiro por meio do último de seus criados. Eis uma ideia que não calha mal, falou o senhor de Renal, evidentemente na maior satisfação. Entretanto, seria preciso especificar, disse Julian com um ar grave e quase infeliz, que fica tão bem em certas pessoas quando obtêm êxito em coisas há muito desejadas, que o criado não poderia comprar nenhum romance. Uma vez em casa, esses livros daninhos poderiam corromper as crianças da senhora e o próprio criado. O senhor esquece os panfletos políticos, acrescentou o senhor de Renal de modo altivo. Queria esconder a admiração que lhe causara o sábio meio termo encontrado pelo preceptor de seus filhos. A vida de Julian compunha-se assim de uma sequência de pequenas negociações, e seu êxito o ocupava muito mais que a sensação de marcada preferência que só ele poderia ler no coração da senhora de Renal. A posição moral em que estivera por toda a vida renovava-se na casa do senhor presidente da Câmara de Verrières. Aí, como na serraria de seu pai, desprezava profundamente as pessoas com que vivia e as odiava. Via a cada dia nas narrativas feitas pelo subprefeito, pelo senhor Valenod, pelos outros amigos da casa, a respeito de fatos que acabavam de se passar diante de seus filhos, o quanto suas ideias
pouco se aproximavam da realidade. As ações que lhe pareciam admiráveis eram justamente as censuradas pelas pessoas que o rodeavam. Sua réplica interior era sempre: que monstros ou que imbecis. O curioso era que, apesar de tanto orgulho, não compreendia absolutamente nada do que se falava. Sobre a vida, só falava com sinceridade ao velho cirurgião Mor. As poucas ideias que tinham eram relativas às campanhas de Bonaparte na Itália ou à cirurgia. A sua coragem de jovem agradava a descrição pormenorizada das operações mais dolorosas. Dizia-se: eu não teria hesitado. A primeira vez que a senhora de Renal procurou manter com ele uma conversa alheia à educação das crianças, pôs-se a falar às operações cirúrgicas. Ela empalideceu e pediu-lhe para parar. Júlia não sabia nada além disso. Assim, transcorrendo sua vida com a senhora de Renal, o silêncio mais singular estabelecia-se entre eles, desde que passaram a ficar a sós. No salão, embora suas atitudes fossem humildes, ela encontrava em seus olhos um ar de superioridade intelectual quanto a tudo o que dela partia. Encontrara-se, porém, um instante a sós com ele e o via visivelmente embaraçado. Inquietava-se com isso, pois seu instinto feminino fazia-se compreender que tal embaraço não era de modo algum terno. Depois de não sei que ideia tirada de qualquer narrativa de alta sociedade, tal como a virada o velho cirurgião Mor, desde que as pessoas presentes se calavam no lugar em que estivesse uma mulher, Julian sentia-se humilhado, como se este silêncio fosse culpa sua. Esta sensação era 100 vezes mais dolorosa quando estavam frente a frente. Sua imaginação repleta de noções exageradas, quixotescas, sobre o que um homem deve dizer quando está acompanhado de uma mulher, só lhe oferecia nesta perturbação ideias inadmissíveis. Sua alma estava nas nuvens, e entretanto não podia sair do mais humilhante silêncio. Assim, Sinhá Severo, durante seus longos passeios com a senhora de Renal e as crianças, era aumentado pelos mais cruéis sofrimentos. Ele se desprezava horrivelmente. Se por infelicidade era forçado a falar, dizia as coisas mais ridículas. Para cúmulo da miséria, percebia e exagerava seu absurdo. Mas o que não via era a expressão de seus olhos. Eram tão belos e anunciavam uma alma tão ardente que, semelhantes aos dos bons autores, davam por vezes um sentido encantador ao que não possuía. A senhora de Renal notou que, sozinho com ela, só conseguia dizer bem alguma coisa quando, distraído por algum incidente imprevisto, não procurava compor um galanteio. Com os amigos do casal não a cortejavam, apresentava ideias novas e brilhantes. Ela usufruía com uma delícia de clarões de espírito de Julian. Depois da queda de Napoleão, qualquer aparência de galanteria estava severamente banida dos costumes da província. Temia-se ser destituído. Os cretinos procuravam apoio na congregação. A hipocrisia deu os mais belos passos, mesmo nas classes liberais. O tédio redobrou. Não restava outro prazer, além da leitura e da agricultura. A senhora de Renal, rica herdeira de uma tia devota, casada aos 16 anos com um bom fidalgo, não experimentara nem vira em sua existência nada que tivesse a menor semelhança com o amor. Fora seu confessor, o bom cura Shellan, que lhe falara do amor, a propósito das investidas do Sr. Valenotti, e dele fixaram uma imagem tão desagradável que esta palavra não produzira para ela senão a ideia de mais objeta libertinagem. Encarava como exceção, ou simplesmente como fora da natureza, o amor que encontrara no pequeno número de romances que por acaso pusera diante de seus olhos. Graças a tal ignorância, a senhora de Renal, perfeitamente feliz, ocupada sem cessar de Julian, estava longe de se fazer a menor censura.